ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Deus abençoe. Amém. Uau! Que linda música, hein? Deus seja louvado, hein? Sempre. Que Deus seja louvado sempre em nossas vidas. Deus é bom para nós. Amém, amados irmãos? Que bom ter vocês conosco nessa noite, poder compartilhar os pensamentos do nosso Deus. Que linda música, né? Em todos os momentos das nossas vidas, momento de angústia, momento de tribulações, nós podemos sempre descansar que Deus sempre está conosco. E muitas vezes não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por cada um de nós com gemidos inexprimíveis diante do Senhor, né? Quem conheceu a mente do Senhor, senão o próprio Espírito que nele habita e habita em nós, né? Então é um grande privilégio para nós podermos nessa noite, né, compartilhar um pouco da palavra de Deus e poder pensar com Deus, né? Muito obrigado por estar conosco. Creio que vamos ter um tempo de joia com a palavra de Deus aberta. Amém? Ok. Em Romanos capítulo 11,
um versículo que nós conhecemos, né? Versículo 29, está escrito, Romanos capítulo 11, versículo 29, está escrito: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que significa isso para nós nessa noite? É o que nós vamos falar um pouquinho, né? Deus, ele é fiel e justo, né? E ele jamais negará a sua justiça que foi revelada na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo, né? E essa justiça foi imputada a cada um de nós pela graça, mediante a fé. E Deus, ele não pode negar a si mesmo. Quando Deus fala aqui que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, Deus está dizendo que ele não pode anular, ele não pode voltar atrás no nosso chamado, nos nossos dons. Cada um de nós que somos nascidos de novo, salvos pela graça de Deus, somos dotados de dons espirituais. Cada um de nós temos um chamamento da parte de Deus. Sabe, necessitamos entender algumas coisas que Deus considera irrevogáveis na sua palavra com relação às nossas vidas. Por exemplo, aqui, os dons e a vocação são irrevogáveis. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24 está escrito: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus é fiel e Deus quer fazer, ele quer e pode fazer infinitamente mais em nossas vidas, muito além do que pedimos ou pensamos, como está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus é fiel e ele chamou você e ele chamou a mim. Nós temos um chamamento da parte de Deus e Deus jamais irá anular esse chamamento, os seus dons que tem nos dado gratuitamente pela fé, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Nosso chamado é irrevogável, que não poderá ser anulado ou voltar atrás. Deus não pode fazer isso por causa da obra que Jesus fez no Calvário. Deus não pode anular ou voltar atrás com relação ao nosso chamado e nossos dons. Cada um de nós, podemos pensar em algum momento das nossas vidas que podemos pensar erroneamente que Deus desistiu de nós. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Mesmo quando nós erramos, Deus continua igual, ele não muda. Sabe, quando nós erramos, e essa palavra amatia no grego, né, significa pecado, e significa que errar o alvo. Mesmo quando nós erramos o alvo em nossas vidas, Deus continua fiel, ele permanece fiel a nós e não anulará o nosso chamamento, o plano que ele tem para cada um de nós. Sabe, é fácil para nós vivermos desligados de Deus. E nós sabemos quando isso acontece. Nós sabemos, cada um de nós sabemos quando nós estamos vivendo desligados de Deus. Porém, Deus jamais se desligará de nós. Porque está escrito em 1 Pedro capítulo 2, que nós somos parte de um edifício que Deus está construindo. Nós somos pedras conectadas umas às outras. E sabe, estamos conectados à pedra angular, que é a pedra de sustento, a pedra que nos dá, sabe, segurança, sabe? E essa pedra é Jesus Cristo. Nós estamos conectados uns com os outros e Jesus está conectado a nós. Então, mesmo quando nós nos desligamos de Deus, vivendo naturalmente as nossas vidas, sabe, Deus, ele jamais poderá desligar de nós, porque nós fomos selados
pelo Espírito Santo, que como Isaac e minha amada esposa Elane cantaram nessa noite, né, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Podemos até viver um tempo em nossas vidas sem colocar em prática os dons e o chamado de Deus para as nossas vidas. Porém, Deus nos ama e Ele nos ama tanto, 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 que Ele sempre providenciará um meio para retornarmos e praticar aquilo que Ele nos chamou a fazer. Ele a voltar ao primeiro amor, a voltar a usar os dons espirituais os quais Ele nos deu gratuitamente, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 12. Sabe, amados, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não anulou o seu dom. Deus não anulou o seu chamado, o meu chamado. E Ele não voltou atrás com relação ao nosso chamamento. Nós somos novas criaturas, como está escrito em 2 Coríntios 5, versículo 17. Nós somos novas criaturas, as coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Deus nos fez uma nova pessoa, um filho legítimo dele. E sabe, através da obra consumada, Jesus morreu uma única vez, por toda a eternidade. Por isso, Deus não pode anular o nosso chamado. Perdão, Deus não pode anular os nossos dons, como está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 29. Amados, outra coisa irrevogável na palavra de Deus é a nossa salvação. A nossa salvação é irrevogável. Fomos salvos pela graça de Deus e na fé na obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. O sangue de Jesus derramado ali na cruz há 2000 anos atrás, uma única vez por toda a eternidade, nos garantiu eterna salvação. Sabe, amados, no momento que você e eu nascemos de novo, crendo na pessoa de Jesus Cristo, que pagou esse alto preço por nós na cruz, passamos a ter a vida eterna. Sabe, eu quero fazer uma pergunta para você nesse momento. Você entende, né? Você entende quando a Bíblia fala que você tem a vida eterna? Você entende sobre isso? Se você entende, então você sabe que é irrevogável sua salvação. Porque Jesus disse em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. A pessoa tem ou não tem. Se ela tem a vida eterna e ela entende isso, então ela entende que é irrevogável a sua salvação. Como está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então, se você entende o que significa ter a vida eterna, como esses versículos estão dizendo, então você sabe que a sua salvação também é irrevogável. Deus não pode anular, mesmo quando nós fracassamos, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós vivemos desligados de Deus. Se nós somos nascidos de novo, então nós temos a garantia de vida eterna, porque quem garante essa vida é a palavra de Deus. A obra, quem pagou o preço, foi Jesus Cristo, e não foi nós que pagamos. Amém? Amados, outra coisa que a Bíblia fala que é irrevogável, irrevogável, é o amor de Deus em relação às nossas vidas. Sabe, Deus nos ama e nos ama de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Sabe, amado, Jesus Cristo, Ele sofreu uma morte horrível na cruz por amor a você, por amor a mim. E este é o grande amor de Deus revelado por nós. Então, agora, nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus. O amor de Deus incondicional para nós, para você e para mim, o amor é irrevogável. Deus não pode anular seu amor que Ele tem para conosco. Ele não pode voltar atrás e falar, eu não vou amar o Geraldo mais não. Deus não pode fazer isso, porque Ele está firmado na sua própria palavra que diz que quem tem o Filho tem a vida eterna.
E mais, Romanos capítulo 8, eu tenho algumas palavras que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. A partir de versículo 31 está escrito: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Então o amor de Deus para a sua vida e para mim continua da mesma forma que Ele nos amou. Sabe? O amor de Deus é irrevogável. Deus não pode anular o seu amor que Ele tem para comigo e para com você. Você entende isso nessa noite, amados irmãos? Você entende isto? Olha, acusações, condenação. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa do presente, nem do porvir poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, nem você mesmo, nem eu mesmo poderemos nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque o amor de Deus é irrevogável com relação a nossas vidas. Você entende isso, amado? Se você entende, você sabe que o amor de Deus é irrevogável. Deus continua te amando da mesma forma que Ele te amou antes de você nascer de novo. Ou no momento que você nasceu de novo. Sabe, outra coisa irrevogável na palavra de Deus é a graça. É a graça. A graça de Deus também é algo irrevogável, que não pode ser anulado em nossas vidas. A graça de Deus, sabe, não pode ser, Deus não pode voltar atrás com relação à sua graça agindo em nossas vidas. Deus é gracioso e está sempre nos restaurando com graça sobre graça. A graça de Deus, na verdade, sabe, ela é o meio, o vínculo que Deus usa para nos restaurar quando nós erramos o alvo. A graça de Deus é tão disponível que é o meio que Deus nos trata. Sabe, não há merecimento da nossa parte, não merecemos, mas Deus é gracioso para conosco. E sabe, a graça e a verdade tiveram um encontro há 2000 anos atrás. Em Salmos 85 está escrito, Salmos 85, versículo Salmos 85, versículo 10, está escrito: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Onde aconteceu isso? Na cruz do Calvário. A graça e a verdade. Jesus é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. A graça e a verdade nós não merecemos, mas ali na cruz Jesus Cristo estava morrendo a nossa morte. A graça e a verdade se beijaram.
acharam, se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, a justiça de Deus foi satisfeita. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, sabe, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós tornássemos justiça de Deus, justiça de Deus. Jesus, o justo, morrendo pelos injustos, como está escrito em 2 Pedro capítulo 3, sabe, ele, para que nós tornássemos justiça de Deus, você e eu, nós somos a justiça de Deus, sabe, amados, você compreende isto? Você entende isso? A graça de Deus é irrevogável. Deus não pode anular sua graça com relação às nossas vidas. Sabe outra coisa também que é irrevogável na palavra de Deus, que Deus não pode anular? São as suas promessas com relação às nossas vidas. Sabe, amados, também as promessas são irrevogáveis. Deus não mudou, nem tampouco anulou as suas promessas para cada um de nós. Em Números capítulo 23, Números capítulo 23 está escrito, Números 23, versículo 19, está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Sabe? Então, as promessas de Deus são irrevogáveis com relação às nossas vidas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe, amados, algumas coisas em nossas vidas que Deus nos prometeu pode até demorar a se realizar, porque Deus está trabalhando nas suas promessas que Ele nos deu. Porém, Deus não anulou ou voltou atrás naquilo que Ele nos prometera. Por isso é importante para cada um de nós perseverança. Em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, está escrito, Hebreus capítulo 10, a partir de versículo 35, está escrito o seguinte: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, pois ela tem grande galardão. Com efeito, aqui é o que eu quero hoje, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá por fé. Se retroceder, não se compraz a minha alma. Sabe, nós não fomos chamados a retroceder. Pelo contrário, a perseverar, a confiar. Tendo feito a vontade de Deus, né? Alcanceis a promessa. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. O que Deus prometeu para você, meu irmão, o que Deus prometeu para você, minha irmã, Ele irá cumprir, porque as promessas de Deus também são irrevogáveis. Deus não poderá anular suas promessas, as quais Ele nos deu. E tudo isso por causa de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Tudo isso por causa do amor de Deus, revelado na pessoa de Jesus. Sabe, amados, meu amado irmão, minha amada irmã, então, Deus não anulou o seu chamado. Deus não anulou os dons que Ele te deu. Sabe, sua salvação, meu irmão, minha irmã, sua salvação é irrevogável. O amor de Deus para você e para mim não mudou em nada. Ele continua nos amando hoje e agora, incondicionalmente. Você e eu somos amados por Deus. Ele continua disponível para te ouvir, para me ouvir e nos socorrer em momento oportuno. Sua graça e suas promessas são tão reais para as nossas vidas, neste momento, que nós podemos, sabe, deleitar no amor de Deus. Deus não desiste de cada um de nós. Desfrute, meu irmão, desfrute, minha irmã, do amor perfeito de Deus para a sua vida. Você e eu, nós somos
preciosidades nas mãos de Deus. Ele sabe, e Ele sabe, Deus sabe, que às vezes nós iríamos falhar. Mas mesmo assim, Ele nos amou e nos ama. E Ele continua nos amando de tal maneira. Pense nisso nessa noite. Pense nisso nesse momento. Sabe, os dons e o chamado de Deus para a sua vida são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Nós vimos também que a sua salvação é irrevogável. Deus não vai anular o seu chamado, os seus dons e a sua salvação. Nós vimos que o amor de Deus com relação às nossas vidas também é irrevogável. Nós vimos que a graça de Deus também é irrevogável. Nós vimos também que as promessas de Deus para as nossas vidas são irrevogáveis. Deus não irá anular. Deus não voltará atrás. Por causa da obra que Jesus Cristo realizou na cruz por você e por mim. Podemos passar um tempo desligados, porque é fácil para nós nos desligar das coisas. Mas Deus continua o mesmo, sempre usando a sua graça para nos restaurar, nos promover, para suprir as nossas necessidades e realizar aquilo que Ele tem determinado para as nossas vidas. Pensa nisso. Você e eu, nós somos preciosidades nas mãos de Deus. E Deus jamais irá anular o que Ele tem para as nossas vidas. Ele não voltará atrás. Ele é o mesmo. Ele continua o mesmo. De braços abertos para cada um de nós. Amém? Que Deus te abençoe. Talvez você está me assistindo nessa noite. E talvez você ainda não conhece Jesus como Salvador pessoal. Talvez você, sabe, por causa do dia a dia, você não sabe se tenha certeza, você não tenha certeza da sua salvação. Não deixe para amanhã. Entregue a sua vida pela fé a Jesus Cristo nessa noite. Jesus morreu por você. Ele se entregou ali na cruz por você, por causa dos seus pecados e dos meus pecados. Ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele subiu aos céus e em breve ele voltará para nos buscar. Entregue a sua vida a Jesus. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de obras, é dom de Deus. Entregue a sua vida a Ele agora. Ora comigo, fala assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sem o Senhor não sou nada. Por favor, entra no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Eu entrego a minha vida nas suas mãos neste momento. Em teu nome, Jesus, eu agradeço por tão grande salvação, pelo seu amor incondicional, irrevogável, pelos seus dons, pelo meu chamado diante do Senhor. Em teu nome eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz que nova criatura é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. E agora você tem a vida eterna. Você pode orar. Orar é falar com Deus. Você pode falar com Deus. Jesus disse, tudo o que pedir ao Pai em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Peça, ore. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, eu gostaria muito de poder falar contigo. Aqui no privado, no Facebook, ou no nosso site, no nosso contato, ou no YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou aqui pelo Facebook, vai lá no privado, fala comigo, pastor, eu orei, entregando a minha vida a Jesus Cristo hoje pela fé. Eu terei maior alegria em poder te servir e poder compartilhar com você a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus nos dê um final de semana abençoado. No nome glorioso de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todos os nomes, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.